Chegamos à terceira e última aula do kit, onde nós vamos fazer esse pingente de corujinha para você colocar na necessaire ou em qualquer outro lugar que você desejar. E assim a gente deixa esse kit mais charmoso. Na aula 1 nós aprendemos a toalhinha decorada com tecido e a máscara para dormir. Na aula 2 costuramos a necessaire do kit. E agora nós vamos fazer essa fofurinha com uma aula cheia de dicas que não poderiam faltar. Eu sou a Vivi De Gaspari do Ateliê Vita Colorita, então vamos lá. Para fazer esse pingente fofinho de corujinha, você vai baixar o molde. O molde tem a parte do corpo, da barriga, as duas partes dos olhinhos e o bico. Já escolhi 2 retalhos de tecido, é tricoline 100% algodão, que combinam com a minha peça. Cortei uma vez no molde do corpo e uma vez no molde da barriga. Para fazer os olhos, o bico e esse acabamento aqui de baixo, eu vou usar retalhos de feltro. Se você tiver retalhos de sintético aí no seu ateliê, dessas cores, branco, preto, uma cor para o bico e o acabamento, você pode usar o sintético 0,8 no lugar do feltro. O biquinho a gente vai precisar usar o molde e cortar com a tesoura. Para os olhinhos, a gente tem o molde, mas eu vou dar uma dica para você. Se você tiver vazador, tanto vazador manual como o vazador que a gente utiliza no balancim, e for de um tamanho compatível com essas medidas aqui dos olhinhos, você pode cortar com o vazador, fica muito mais fácil do que cortar com a tesoura. No molde, você tem especificado as medidas do diâmetro dos olhinhos, então você consegue saber se o vazador que você tem é compatível ou não. Aqui, olha, esse vazador é de 8 milímetros. É o vazador mais próximo da parte preta dos olhinhos. É um pouco maior do que a medida do molde, mas não tem problema. Eu utilizei aqui e achei que ficou bem bonitinho. Já para a parte branca, eu não tenho um vazador que dá certo com essa medida. Então, nesse caso aqui da parte branca dessa corujinha, eu vou riscar também com a caneta e cortar com a tesoura. Para o acabamento da parte de baixo, eu vou utilizar esse vazador aqui de 16 milímetros. E você pode cortar uma bolinha compatível com o tamanho para tampar aqui as costuras. Esse pingente é quase todo feito à mão. As únicas costuras que a gente vai fazer à máquina é da barriguinha junto com o corpo. Vamos reservar por enquanto e eu vou cortar, riscar e cortar a parte do bico e a parte branca dos olhinhos. Aqui no feltro eu procuro observar qual é o lado menos felpudo. Onde tiver com menos fiapinho é mais fácil da gente riscar e cortar com mais precisão. Então eu vou traçar aqui com uma caneta comum, essa caneta Bic. Como é uma parte bem pequenininha, o traçado de contorno não vai ficar bem exato. Então, a gente vai ter que caprichar no corte com a tesoura. Essas partes pequenininhas, eu gosto de cortar com uma tesoura pequena, mais delicadinha, que é mais fácil de manusear. O que a gente tem que observar na hora de cortar o feltro? Nós vamos tirar toda essa parte de caneta. Então, vamos cortar para dentro do risco. Ao abrir a lâmina da tesoura, nós vamos girando o feltro, contornando todo o desenho. E agora, por que é interessante uma tesoura pequenininha? Porque vão ficar os fiapinhos do feltro com a marca da caneta ainda. Então, eu preciso tirar esses fiapinhos. Veja que eu não estou interferindo no corte de contorno. Eu só tô tirando os fiapinhos. Então, agora eu vou cortar o biquinho. Do mesmo jeito, só que o biquinho você precisa prestar mais atenção para que o seu corte fique simétrico, já que tem um formato irregular. Então, eu vou começar aqui por cima. Procuro fazer o redondinho bem certinho. Cortando fora esse risco de caneta. E novamente eu vou tirar esses fiapinhos com a mancha de caneta. Depois de limpar bem as marquinhas de caneta, eu tenho aqui então o biquinho.
Agora aqui, para cortar com o vazador, eu preciso ter uma base. Essa base se chama cepo. Ela é apropriada para isso, para a gente fazer os cortes com o vazador manual, utilizando um martelo. E eu sempre utilizo um restinho de sintético ou qualquer outro material que dê um apoio aqui por baixo, para que corte o material certinho, por completo. Então, eu vou posicionar aqui em cima e martelar. O feltro já está cortado. E olha aí a bolinha perfeitinha. E aqui eu também já cortei o acabamento que eu vou pôr embaixo. Aqui eu vou utilizar essa cola aqui para artesanato, Pega 1000, que é uma cola universal. Ela cola super bem o feltro no feltro e o feltro no tecido. Então, dá bem certo e cola praticamente instantaneamente. Eu vou precisar também de fibra siliconada para fazer o enchimento. Vou utilizar essa correntinha, um mosquetinho e vou precisar também de uma argolinha para poder unir a correntinha no mosquetinho. Essa correntinha aqui, geralmente, eu pego de argolas de chaveiro. Então, eu tenho aqui dois modelos. Esse aqui que eu utilizei é igual a essa correntinha aqui. E tem também esse outro modelo de argolas maiores, que também dá certo. E para fazer o fechamento final da corujinha, eu vou precisar de uma linha um pouco mais forte, como essa daqui, que é a Glacé 30. É tipo linha de pipa. E claro, eu vou precisar de uma agulha manual para costurar. Vamos então costurar aqui o tecido da barriguinha com o tecido do corpo da corujinha. Vou colocar direito com direito. E nós vamos alinhar aqui embaixo essa parte reta. Como eu vou costurar vindo daqui para cá, então eu vou virar assim e vou alinhar aqui a parte reta e a lateral. A gente vai começar a costurar com retrocesso, margem de meio centímetro, que é um pezinho de máquina. Vou usar um ponto pequeno entre 2 e 2,5, porque é uma peça bem pequenininha. Venho trazendo lateral por lateral. E aqui no biquinho, eu vou parar a costura meio centímetro antes da pontinha do tecido menor. E vou dar retrocesso. Fica desse jeito. Agora eu vou trazer esse lado pra cá, para fazer o mesmo alinhamento. Bem simples. Só que aqui vai ficar mais fácil eu costurar pelo lado de trás. Então, eu vou alinhar, eu venho costurando, jogando esta parte que eu já costurei para trás, para não atrapalhar. E conforme eu venho alinhando e costurando, essa outra parte aqui vai se encaixar bem direitinho. Eu já posso até vincar aqui, que esse biquinho vai se encaixar certinho. Sempre com retrocesso no início e no final. Aqui eu já consigo vir assentando. Conforme eu venho puxando essa parte e alinhando com o de baixo, olha aí, a parte do biquinho aqui em cima vai se assentar também. E vou fechar até o biquinho com retrocesso. Essa costura ficou assim e aqui atrás, olha, ficou deitado, não atrapalhou em nada a costura. Como é uma peça pequenininha, a gente vai tirar um pouquinho o excesso do tecido. Vamos deixar com uma margem de costura menor, especialmente aqui no bico. E a gente vai cortar esse biquinho. E aqui também a gente pode tirar um pouquinho do excesso. Agora a gente vai desvirar. E vamos começar a montar a nossa corujinha. Com uma agulhinha de crochê e com cuidado, eu empurro bem o biquinho lá pra dentro. Cuidado para não arrebentar essa costura. Agora, nós já vamos fazer a dobra do biquinho aqui para baixo. E para você ter uma noção de medida, aqui tem quase 2 centímetros. Certifique-se de que o bico vai ficar bem centralizado aqui em cima da barriga. E a gente já vai colar. Eu vou aproveitar também para colar a parte preta dos olhinhos na parte branca. Então, desdobrei. Vou passar cola aqui. Coloco a mão lá por dentro e posiciono. Pressione bem e cuidado também para não exagerar na quantidade de cola, para não vazar aqui pelos lados. Enquanto essa parte vai secando, eu vou colar os olhinhos. Aqui é bom que você utilize uma pinça.
Se você não tiver esse tipo de pinça, que é própria de máquina de costura, você pode usar uma pinça de sobrancelha mesmo. Coloque um pouco de cola, que aqui a gente tem um pouco mais de precisão. Aí eu vou colar mais próximo de um dos lados do olho, da parte branca. Aí eu coloco lado a lado para colocar na mesma posição. Aperto bem e essa parte dos olhinhos já está pronta. Tanto os olhos quanto o bico nós vamos colar depois que a corujinha estiver cheia. Então agora a próxima etapa é passar o alinhavo aqui embaixo. Vou pegar a linha glacê, colocar uma quantidade aqui na agulha, vou deixar a linha dupla, dou um nozinho bem reforçado nas pontas e vou fazer um alinhavo começando aqui pela lateral, como se fosse um fuxículo. E vou completar toda a volta até chegar onde eu comecei. Feito o alinhavo, vou deixar a agulha aqui pendurada e vou fazer o enchimento. Para essa corujinha ficar bonita, você precisa caprichar na quantidade de enchimento, para ela ficar bem firminha. Conforme eu vou enchendo, eu vou puxando o alinhavo e aí eu vou checando se tá bom ou se precisa de mais enchimento. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Aqui eu acho que já está bom. Então agora eu vou finalizar esse alinhavo, apertando bem, passando a costura de um lado para o outro, cruzando. Vou deixando bem apertadinho, bem fechadinho. Consegui fechar bem direitinho, então vou finalizar com um nozinho, passando aqui por dentro. Passei a ponta da agulha. Vou pegar a linha e dar 3 voltas em volta da agulha. Seguro bem firme com a minha unha. E puxo. Aqui eu vou colocar a agulha lá por dentro e sair aqui atrás. Puxo bem e corto. Fica assim. Agora você ajeita bem a sua corujinha e nós vamos agora colar o biquinho. Eu vou colar, deixando a pontinha do bico um pouquinho para baixo da ponta do tecido. Ajeito bem. Agora eu vou posicionar os olhinhos. E os olhinhos eu coloco um pouquinho sobre o bico. Você pode posicionar os dois para ver se você gostou. E aí, é só colar. Pressiona bem. Olha só que bonitinha. E agora eu vou colar o acabamento aqui embaixo. Se você não tiver muita habilidade com essas partes pequenininhas, você pode costurar um botão aqui no lugar dos olhos. Compra um botão branco, costura ele com linhas pretas, eu acho que fica bonitinho também. Eu vou costurar a correntinha, procure utilizar uma linha da mesma cor do tecido, para não ficar muito chamativa essa costura. Vou entrar com a minha agulha aqui no meio, saio num pontinho aqui para cima e já coloco a agulha aqui na primeira argolinha dessa correntinha. E venho costurando, prendendo bem essa correntinha, dando várias voltas para ficar bem reforçado. Para finalizar, eu vou fazer da mesmo jeito que eu fiz o acabamento ali no fuxico. Inserir, dar 3 voltas na agulha, segurar bem firme, puxar a linha. Feito isso, eu vou inserir a agulha aqui no mesmo lugar, sair lá embaixo e cortar. Agora só falta prender a argolinha aqui e no mosquetinho. Para abrir a argolinha, eu preciso de alicate de bijuteria. Eu preciso de 2, um em cada lado, para conseguir fazer o movimento de abrir essa argolinha. Não pode ser alicate de corte, porque senão você vai marcar, deixar a argolinha toda picotada. Segurei dos 2 lados, eu vou fazer um movimento para frente e para trás. Ó, abri essa argolinha. Vou colocar o mosquetinho lá dentro, coloquei a argolinha lá dentro. Então, agora é só fazer o movimento contrário para fechar.
Prontinho, a argolinha ficou bem fechadinha. Corujinha pronta, é só pendurar aqui na necessaire. E aqui eu também posso colocar uma fita, porque esse cursor é um cursor passa-fita. Olha que fofura! E você tem a opção também de fazer uma duplinha de corujas, mamãe e filhinha, ou mamãe e filhinho. O tamanho oficial do nosso pingente é esse aqui, o tamanho pequeno, mas eu vou deixar também no molde o tamanho mini, como bônus, um presente para você. Olha que bonitinho! Finalizamos as 3 aulas do Kit Mãe Coruja e agora eu quero saber se você gostou, se você vai fazer, se as aulas e as dicas foram úteis para o seu aprendizado, para o seu crescimento na costura. Não vá embora sem deixar o like no vídeo e o seu comentário aqui embaixo. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Salmo 8, versículo 1.